pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o texto que está em Lamentações, capítulo 4. Deus quer nos ensinar o que acontece quando nos afastamos dele. Começa assim: até o ouro reluzente perdeu seu brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Quando andamos em comunhão com Deus, nós transparecemos as características de Jesus, né? E os dons, as capacidades que Deus nos deu para realizar a obra dele são de fato utilizados para isso, para a honra e glória de Deus. Quando nos afastamos dele, nós começamos a utilizar os dons que ele deu de qualquer forma, né? Em qualquer lugar, de qualquer maneira. Nós mesmos transformamos aquilo que era sagrado, que Deus deu para nós, em algo comum, algo encontrado em qualquer lugar, algo corriqueiro. Aquilo, pelo uso que nós damos, acaba não sendo algo especial, né? E acabamos, como estamos afastados de Deus, não usando mais para a glória dele, acabamos usando de qualquer forma, como se fosse uma habilidade comum que qualquer pessoa pode adquirir, né? Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são renegados à condição de vasos de barro, obras das mãos de simples oleiro. Quando estamos com Jesus, o nosso oleiro, aquele que nos molda, é o próprio Deus. Ele nos molda de acordo com a vontade dele para realizarmos a obra dele. Quando nos afastamos de Deus, nós acabamos permitindo sermos moldados por outras pessoas ou por nós mesmos, né? O que não é bom, né? Porque nós devemos seguir a Jesus. O nosso exemplo deve ser Jesus, né? A própria Bíblia diz: até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos filhotes, mas o meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica presa ao céu da boca de tanta sede. As crianças suplicam por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que se fartavam de alimentos de alta qualidade e bem preparados, agora desfalecem nas ruas famintos. Os que se enfeitavam com vestes finas de púrpura, agora estão debruçados sobre montes de cinza. Quando servimos a Deus, o nosso alimento vem do Senhor. Sempre que nós precisamos, Jesus está ali para suprir as nossas necessidades, né? E quando estamos afastados de Deus, nos tornamos insaciáveis, né? Porque o alimento que a gente consome é muitas vezes fruto de conhecimento do próprio homem mesmo, não é suficiente para alimentar o nosso espírito, não é suficiente para a necessidade que o nosso espírito tem, né? O único alimento que nos alimenta de verdade, que sacia mesmo o nosso espírito, é a palavra de Deus, né? Então, quando nos afastamos, acabamos nos tornando insaciáveis, bebemos água, comemos, mas nada é suficiente, né, para alimentar o nosso espírito. O castigo aplicado sobre o meu povo é mais severo do que o de Sodoma, que foi assolada de um momento para o outro, sem que ninguém pudesse socorrê-la. Quando nos afastamos de Deus, muitas vezes é um afastamento, ele vai acontecendo devagar. Um dia a gente deixa de fazer uma coisinha, outro dia outra, outro dia outra. Quando nós vemos, já estamos longe, né? Muito longe de Deus. Sodoma, como aconteceu, né? Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, ninguém pôde socorrê-la. Ao contrário, que Deus pode nos socorrer, Ele deseja nos socorrer. Quando estamos longe, Ele quer que nós voltemos para perto dEle. Continuando o versículo 7. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve ao sol, mais alvos do que o leite, e tinham uma pele mais rosada do que finos rubis. A sua aparência lembrava as mais lindas safiras. Contudo, hoje estão queimados como carvão. Ninguém os consegue reconhecer. Quando perambulam enegrecidos pelas ruas, sua pele enrugou-se sobre os seus ossos e agora parecem lascas finas de madeira. Uma hora, o nosso afastamento de Deus acaba ficando evidente para as outras pessoas, né? E nós, como servos de Deus, precisamos dar exemplo para os outros, né? Como Paulo já diz em várias cartas dele, se eu não me engano, eu falei no outro vídeo da Páscoa também sobre isso, né? E nós precisamos dar um testemunho bom de Cristo, né? E quando estamos afastados, nós não conseguimos fazer isso, né? Dá para perceber na gente. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que se arrastam esfomeados.
os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de qualquer fruto que as lavouras pudessem produzir, pois estas também estão estéreis. Quando andamos com Deus, nós produzimos frutos, né? Esses frutos alimentam outras pessoas e a nós mesmos. E quando estamos afastados de Deus, nós não conseguimos produzir frutos que sejam de fato alimentos, né? É claro que muitas pessoas não deixam de produzir seus frutos, né? Elas continuam trabalhando, exercendo suas funções, mas o que antes alimentava espiritualmente os outros já não alimenta mais. As mãos das mulheres, antes ternas e amorosas, acabaram de cozinhar alguns de seus próprios filhos, que serviram de alimento antes da morte e da completa destruição do meu povo. Quando nos afastamos de Deus, nós procuramos resolver a nossa situação conosco mesmo. Procuramos ajuda muitas vezes em nós mesmos ou nos outros. Mas a gente precisa ter ciência de que essa ajuda que vem de nós mesmos ou de outras pessoas não é suficiente. E ela pode levar à completa destruição da gente. Então, mais do que rapidamente, devemos procurar Jesus. Quando olhamos para a nossa vida e vemos que estamos distante, nós devemos procurar Jesus. Ora, o Senhor deu vazão total à sua cólera, espargiu a sua grande ira por toda a cidade. Ele mesmo acendeu um fogo terrível em Sião, a ponto de consumir os próprios alicerces da cidade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando nos afastamos de Deus para nos dedicar a outras coisas ou a outras pessoas mais do que nos dedicamos a Ele, Deus não gosta. Ele exige que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E Deus pode fazer coisas para abalar os nossos alicerces mesmo, para ver se dessa forma, abalados ao extremo, nós possamos cair na real e retornarmos para Ele, procurarmos nos achegar a Deus novamente, né? Os reis da terra e os povos de todo o mundo não podiam imaginar que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Ninguém está imune ao tropeço, ao pecado, né? Mesmo os servos de Deus acabam, às vezes, errando, pecando, né? Então, temos que ter essa ciência de não sermos arrogantes a ponto de achar que nós somos inatingíveis, porque nenhum de nós somos, né? Temos que ter humildade e pedir para que Deus sempre nos proteja e nos ajude para que não sejamos atingidos por nenhuma obra maligna e muito menos que nos afastemos de Deus a ponto de termos que lidar com a ira de Deus, né? Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa do pecado dos seus profetas e da maldade dos seus sacerdotes. Eis que perambulam como pessoas que não podem enxergar pelas ruas. Caminham trôpegos e contaminados de sangue, de modo que ninguém pode tocar em suas vestes. Gritavam-lhes: Eis que estáis imundos, ó impuros, afastai-vos, desviai-vos de nós, não nos toqueis. Quando fugiram e andaram vagueando, comentava-se entre as nações: aqui tais pessoas jamais haverão de morar novamente. Ora, fora o próprio Deus em sua ira que os espalhou, ele já não zela por eles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. Quem é líder, quem é líder de pessoas, né? Principalmente no meio cristão, precisa ter bastante cuidado para nunca se afastar de Deus, né? É uma responsabilidade maior que se tem quando está nessa condição, né? Porque muitas vezes esses líderes que acabam guiando o povo para o caminho de Jesus ou para longe de Jesus, né? Então, se somos líderes, precisamos estar mais ainda sempre ligados em Deus para não errarmos nós mesmos e ainda desviarmos outras pessoas, né? Nossos olhos desfaleciam enquanto ficavam esperando em vão por socorro. Quando vigiávamos, olhávamos para uma nação que não era capaz de nos livrar. Então, quando estamos longe de Deus, ninguém pode nos livrar. Não é um livro, não é um pensador, não é um método, ou não tem outra coisa que possa nos dar o livramento, que possa nos socorrer, que possa salvar o nosso espírito, que não seja Deus, né?
a solução para muitos problemas que nós temos está em Deus, e nós às vezes não queremos enxergar, não queremos dar o braço a torcer e buscar a Deus, ou muitas vezes estamos impedidos naquele momento de enxergar. Mas temos que ter a consciência de que tudo que nós precisamos está em Deus. Observaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. O tempo da nossa destruição aproximava-se muito depressa. Todos os nossos dias estavam contados, porque o nosso fim havia chegado. Muitas vezes nós, quando estamos longe de Deus, pensamos assim, nos vemos numa situação que não tem solução, não tem mais o que fazer, né? Mas Deus quer mostrar aqui nesse ensino que tem sim. Nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu, perseguiram-nos sobre os montes, nos armaram ciladas no deserto. O ungido do Senhor, o fôlego da nossa vida, foi capturado em suas ciladas e armadilhas. O mesmo líder de quem dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Alegra-te grandemente, regozija-te, ó terra de Edom, que habitas nas terras de Uz. O cálice também passará a ti, ficarás embriagado e tuas vestes serão arrancadas. Ó cidade de Sião, eis que o teu castigo terá fim. O Senhor não prolongará o teu cativeiro. Entretanto, em relação a ti, ó terra de Edom, ele punirá o teu pecado e colocará à vista de todos a tua malignidade. Aqueles que fazem o autoexame e encontram-se afastados de Deus, encontram-se numa situação que Deus não gosta, que Deus não quer, Deus diz agora, ore a mim, leia a minha palavra, Deus tem o perdão, Deus tem a reconciliação para você. Mas se você não quer continuar desse jeito, acha que você está certo, fazendo o que está fazendo, ou não quer se achegar a Deus por outros motivos, também precisará então lidar com as consequências da sua escolha, tá? É algo bastante sério mesmo. É uma mensagem dura, que eu às vezes não gosto muito de falar, mas Deus me deu e eu estou aqui cumprindo meu papel e falando, tá? Se você quer retornar para Jesus, venha, porque Deus está chamando agora, é a oportunidade. Se você não quer, então vai precisar lidar com as consequências também, tá? Qual é o propósito de todo esse ensino desse capítulo 4 de Lamentações? A resposta está aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que vos resta não vivas mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar essa vontade de Deus. Então você que deseja voltar para Jesus,